Meu nome é Temístocles Rosa, popularmente conhecido como Teco Rosa. Eu sou praticante e militante da cultura hip hop de Ouro Preto e milito aí também, né, na igualdade racial no município. A gente busca condições para que nosso povo tenha pelo menos voz e vez. Olá, estamos aqui na Casa de Cultura Negra de Ouro Preto. O nosso programa de hoje vai conversar um pouco com Temístocles Rosa, o Teco, como é popularmente conhecido em Ouro Preto. Teco, seja bem-vindo ao Minha Voz, Minha Vez. Sidney, eu que agradeço e bora lá. A gente quer conhecer um pouco mais da sua história, essa militância que você tem, né, na questão da igualdade racial em Ouro Preto. Na verdade, é impossível falar de projetos que envolvam a questão da igualdade racial em Ouro Preto sem falar do seu nome. Como é que surgiu isso? Como é que você se despertou para esse viés de trabalhar a questão das desigualdades, a questão das minorias e, sobretudo, a questão do povo preto de Ouro Preto? Então, Sidney, eu tenho uma militância, né, que vem aí de alguns anos atrás. Bom, eu morava próximo ao centro histórico, né? Então morava ali na Cruz das Almas, e ali a gente tinha uma vida que não era nossa, né? Eu tinha uma cultura totalmente diferente, não conhecia qual que era a minha história. A partir do momento que eu fui morar numa comunidade de Ouro Preto, aí eu comecei a entender aonde que eu estava, o que que eu precisava, né? Ou seja, conhecer a minha própria história. E aí eu comecei a me envolver, né, culturalmente com as comunidades. Foi a época que eu conheci a galera aí do movimento hip hop, onde que aconteceu as primeiras manifestações do breakdance em Ouro Preto. E daí pra lá a gente... A dança foi um dos primeiros vieses que você seguiu nessa caminhada aí na militância da cultura negra. Sim, eu na época, quando eu conheci a galera do hip hop, eu fazia teatro, fazia um curso livre de teatro, e a gente estava fazendo uma peça no Morro da Queimada, né, a revolta de Vila Rica, e falava muito sofrimento mesmo do povo preto, pobre, né, da periferia, e não podia ser diferente. E aí eu levei esse trabalho para Piedade quando eu conheci, né, a galera lá, o Alex na época, o Claudio Honor, o Biute, e eles dançavam, eles eram dançarinos de breakdance, e já pensavam já construir as primeiras letras, né, de rap. Eu lembro de uma letra que falava sobre a negritude. Inclusive, aí eu, poxa, mas a gente precisa fazer mais ou falar melhor do que só do que o negro é lindo, por exemplo. Já naquela época não bastava mais. Sim. Os nossos livros didáticos não contam, na verdade, a nossa história real, né? Principalmente quando se fala de Ouro Preto, a questão do povo preto ela não é contada da maneira verdadeira. Como que você trabalha isso? Então naquela mesma época, há cerca de 20 anos atrás, nós éramos a maioria, mas não existia nenhuma informação, nenhuma política pública para isso. Então naquela época era muito difícil lutar contra o preconceito, contra a discriminação, ou seja, a gente afirmar a questão do negro, muito menos porque a gente não conhecia a nossa história, né? Não tinha nada nos livros didáticos, não tinha uma legislação que pudesse nos auxiliar nesse caso. Você é um dos fundadores do FIROP, que é o Fórum de Promoção da Igualdade Racial de Ouro Preto, uma militância que já dura aí mais de 12 anos, né? E quais foram as vitórias, quais são ainda os percalços que o caminho trouxe que ainda não foram possíveis de vencer? Como a população de Ouro Preto responde às proposições que o FIROP faz? Uma delas, inclusive, extremamente importante, foi a de 2005, com a mudança dos dizeres da bandeira de Ouro Preto, que foi uma campanha que o FIROP bancou e que trouxe outras entidades junto e que teve muita resistência. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, eu costumo dizer que existe uma linha cronológica de antes do FIROP, durante e pós, né, o FIROP, durante esse tempo agora. Por exemplo, antes do FIROP a gente falava do negro, que o negro era lindo, a gente participava de desfile, de beleza negra e tal, a gente era envolvido nas escolas de samba, mas faltava essa política pública. Então, com a criação do FIROP, né, a partir do ano de 2002, né, que o FIROP foi criado através de uma lei que
propuseram na Câmara para criar o Fórum das Entidades Negras de Ouro Preto. Só que na época Ouro Preto não tinha nenhuma entidade negra. Então com isso criou-se o Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto em 2002. Então de 2002 para cá, tudo que o FIROP fez, né, ou foi fazer, foi trazer a política pública. É mostrar que na lei orgânica do município precisa ser inserido. Não é a nossa história, nós somos a maioria, como você mesmo citou, a troca da bandeira. Por quê? A troca da bandeira, não é? Os dizeres totalmente racistas e preconceituosos, né? Precioso ainda que negro. É bacana afirmar, né, que é precioso o ouro negro, mas será de que ouro que nós estamos falando? Será que não é o jovem lá na nossa comunidade? Será que não é a nossa grande comunidade formada aí por, né, 70 e poucos % de negro que precisa ser entendido como esse ouro, precisa ser valorizado como esse ouro? Então, assim, precisa tirar mesmo do papel, partir para a prática. Temos perdido em Ouro Preto muitas vidas jovens e, sobretudo, vidas pretas. Como é que vocês trabalham nas periferias e nas comunidades onde essas perdas têm acontecido? Então, infelizmente, a maioria desses jovens a gente conhece, muitos a gente até trabalhou com eles, mas às vezes falta aquilo, né? Comprometimento dos poderes constituídos, porque enquanto o movimento social está levantando essa bandeira, né, o poder público, por exemplo, tem toda uma legislação, mas não faz funcionar. E aí é onde que falta, né, alguma coisa lá que o jovem parte para a violência, né, para diversas formas de violência, até mesmo, né, a maior delas que é perder sua própria vida, ou seja, não ter esperança de uma vida digna, né? Teco, esse espaço, Casa de Cultura Negra de Ouro Preto, é também um espaço que foi um ganho feito a partir do FIROP, né, de uma proposição de um projeto, de ter em Ouro Preto um local onde a cultura negra estivesse representada. Aqui acontecem vários cursos, aulas, workshops. Como é que é administrar isso tudo? Como é que você se divide? Porque você está na escola de samba, você está no hip hop, você está no fórum, você está no seu trabalho. Como é que você se divide? Eu acho que não tem jeito, a gente tem que dividir em 10 ou mais vezes, né? A gente está lá na escola de samba, mas com a cabeça aqui. Ou então a gente está aqui com a cabeça na escola de samba, que essa casa tem importância muito grande para nós, né? Até então a gente não tinha referência nenhuma. A gente passa a ter uma referência com a legislação, com os movimentos sociais, mas e onde que o negro possa se encontrar, né? Praticar capoeira, praticar o hip hop, estudar, né, numa biblioteca, por exemplo, voltada à cultura afro-brasileira. Essa casa serviu e serve para isso. E nós esperamos, né, que todos da comunidade Ouro Preto, todas as comunidades possam enxergar essa casa aqui, possa se apropriar dela também, que isso aqui é nosso, né, e precisa ser apropriado. Você se sente realizado com o trabalho que você faz? Olha, Cid, eu acho que eu sinto muito realizado, né? Então, a maioria das vezes as pessoas, você é de Ouro Preto? Eu falo, não, eu sou ouropretano. E você gosta daqui? Nossa, gosto demais. Gosto e quero continuar. Então, eu acho que a realização do trabalho é a gente poder pensar numa melhoria. E às vezes, nem sempre a gente consegue atingir 100% dessa melhoria, mas só da gente propor essa melhoria já é a realização do trabalho nosso, que já vem de formiguinha aí há anos. Você, no começo do programa, disse, eu nasci num lugar onde eu senti que eu não me pertencia. E agora que você mora no Morro Santana, que é um dos locais mais antigos de Ouro Preto, é um bairro que veio da mineração do ouro, como é que é ver esse município a partir do Morro Santana? Da Piedade, essa comunidade toda que está envolvida? Então, hoje a gente vê que o Morro Santana, né, como você disse, é a primeira comunidade. Tudo começou no morro, né? Se a gente fosse falar aí, escola de samba, por exemplo, os congados, por exemplo, né? A maior referência do Itacolomi é do Morro Santana. Então, assim, a valorização nós precisamos primeiro passar para a comunidade, que é uma coisa que está quase perdida em Ouro Preto, sabe? Embora nós, das comunidades, quanto o Morro Santana, quanto a Piedade, a gente valoriza o que está perto da gente, mas historicamente, né, quando a gente fala-se de Ouro Preto, não fala dessa Ouro Preto. Ouro Preto ainda fala do cartão postal Praça Tiradentes. Exatamente. E não dos seus entornos. Exatamente. Lá na Piedade, por exemplo, nós temos um mundel intacto, né? Nós temos a capela lá, mas não temos... As capelas primitivas, não antigas. Temos na agenda, por exemplo... Mas o turista chega lá, o turista vai lá para visitar? Não, não vai. Infelizmente, essa é uma realidade, não vai. E por que você acha que isso não acontece? Porque hoje em dia o turismo em Ouro Preto vira um comércio, né? E é um comércio, assim, que
acaba com o turismo em Ouro Preto. Inclusive, né, um pouco antes da gente começar essa gravação, é até bom citar isso, Cid. Chegou uma moça aqui, uma senhora, procurando informações sobre Chico Rei e perguntou onde que era o castelo do Chico Rei. Então, assim, a gente vê o nível, né, que o turismo de Ouro Preto se encontra. Eu acho que precisa-se de uma reciclagem, né, eu acho que o pessoal precisa de se informar melhor, precisa de ver essa casa aqui como uma referência da cultura e a história afro-brasileira em Ouro Preto. Inclusive com uma vasta bibliografia sobre a verdadeira história do povo preto daqui. É difícil a gente ver hoje uma informação turística falando, por exemplo, do Morro da Queimada, não é? Do Alto da Cruz, por exemplo, né? Onde nós temos a maior concentração hoje da cultura afro-brasileira, hoje é o Alto da Cruz, todo mundo sabe disso. Mas chega algum turista aqui? Teco, o trabalho que você realiza envolve, sobretudo, jovens e adolescentes. E a gente vê que nos grupos que vocês trabalham tem sempre a presença feminina muito grande. As meninas hoje se empoderam, não querem mais alisar o cabelo. Essa questão da indumentária também é muito forte, assim, de se afirmar a partir, né, do visual. Como é que o FIROP, como é que você empodera e trabalha essas questões com esses jovens e adolescentes? Porque são coisas que a escola, por exemplo, tradicional não ensina. Realmente a escola passa, né, um outro padrão. Então, se nós, né, quanto FIROP, quanto hip hop, quanto movimento social, a gente mostra que a beleza é única, cada um tem a sua beleza. Então é importante, né, para a menina, por exemplo, afirmar a questão até do seu cabelo próprio. Meu cabelo é lindo do jeito que ele é. Né? Nós vamos nos reconhecer da forma que nós somos, não da forma que querem que a gente seja, né? O próprio fato de falar eu sou da periferia, hoje isso já soa diferente em Ouro Preto. Antigamente a gente tinha meio que um receio de dizer eu sou do morro, eu sou do bairro X, Y, porque eram bairros afastados. Hoje se afirmar da periferia é também uma forma de se empoderar. Com certeza, eu acho que a gente afirma hoje, cada vez que a gente fala que eu sou da periferia, eu tenho orgulho da minha comunidade, eu acho que é uma afirmação. Às vezes a gente sofre com preconceito, por exemplo, né, a polícia, por exemplo, não quer que a gente tenha essa afirmação nunca, né? Toda vez que a gente está indo para casa, por exemplo, Morro Santana, Piedade, Santa Cruz, Veloso. São Cristóvão, né, o Velozão, é vagabundo, é isso, é aquilo. Então, assim, para nós, nós temos orgulho do que somos, né? Mas o papel do Estado aí está falhando. Ouro Preto ainda é um município muito racista. Com certeza, né? E esse racismo, ele está velado sempre. Agora aqui a gente tem que lutar o dia a dia, né, com esses racistas aí que muitas vezes querem nos inviabilizar, né? Ou seja, nós somos invisíveis. É como se a gente é a maioria, mas como que a maioria que não importa para eles. E como que você pensa estratégias para mudar essa história? Então, eu acho que o único meio de combater isso tudo é saber que ele existe, não é? A partir do momento que a gente afirma que existe o racismo, existe a discriminação, dá pra gente lutar, dá pra gente mostrar um caminho, né, que dá pra ser diferente. Mas enquanto tiver nessa forma aí velada, não vai andar não. Então as escolas têm um papel fundamental nisso, através da informação, através da educação. Eu acho que a gente consegue uma comunidade com bem menos racismo, bem menos preconceito. Fala um pouco do Complexo da Juventude. Então, o Complexo da Juventude é um dos últimos projetos, né, do FIROP e do hip hop que nós apresentamos, né, para o município. O complexo hoje ele fica no prédio da antiga FEBEM, né, o prédio ficou abandonado aí por muitos anos e aquele prédio tem um comodato com o município aí de 20 anos para que seja feito um trabalho com jovens e adolescentes, né, a finalidade daquele prédio. Então lá assim vai ter projetos e programas para toda a juventude, além de ser um espaço, né, que possa concentrar grande número de jovens, possa ter eventos voltados para a juventude, encontros, reuniões, né, um espaço para palestra. Então deixa um recado para quem está te vendo, um recado para quem é preto, do morro, da periferia e ainda não consegue também, que está passando por isso que você passou, de ainda não se identificar, de ainda não se reconhecer. Deixa um recado para essas pessoas. Então, o recado que eu costumo sempre passar, né, para as pessoas é que é para buscar a sua origem, buscar a sua informação e que se nós estivermos organizados, nós podemos desorganizar tudo aquilo que foi organizado para deixar a gente cego. Não é? Porque quando a gente conhece a nossa história, a gente começa a mudar tudo ao nosso redor. Não é? A gente deixa de ser capaz de muita coisa, a gente deixa de acreditar em falsas promessas, né, de falsas ilusões, a gente passa a ser a gente mesmo. Ok, Teco, muito obrigada.
Eu que agradeço, estamos aqui sempre à disposição.